Romanos 12:20 diz que se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Talvez muitas pessoas, quando se deparam com esse tipo de terminologia, acham estranho, mas com que significado seria isso? A brasa de fogo sobre a cabeça, ela denota desconforto, né? Denota algo que queima, arde e incomoda a pessoa, né? Mostra que a pessoa ela fica incomodada e fica constrangida. Mas o contexto seria quando você paga o mal que a pessoa te causa com bem. Um exemplo bem claro que eu uso para ilustrar essa situação para mim foi quando eu estava na 7ª série do ensino fundamental. E na época havia aqueles conselhos de classe separados, primeiro com os alunos e depois com os professores. E aí a gestão pedagógica ela chegava, perguntava para os alunos quais eram os conceitos dos professores e em que disciplina eles achavam que os professores iam avaliar eles mal devido ao comportamento. Eu me lembro que teve uma professora, na época ela veio do Rio Grande do Sul, e essa escola era em Mato Grosso do Sul. E no começo o perfil dela, o estilo dela diferente, de culturalmente diferente, a maneira de falar, de agir, de culturas diferentes. E ela teve muito problema com a equipe com as meninas, que inclusive uma das meninas era filha da diretora, inclusive. E nisso, no conselho de classe, eu vi que as lideranças de várias dessas meninas falaram que essa professora com certeza avaliaria elas mal, porque elas tinham tido uma discussão cerca de um mês atrás. Mas quando entrou as professoras, eu me lembro que essa professora, na hora dela avaliar, ela deu a nota, ela avaliou simplesmente só as notas, só o desempenho. E aí eu me lembro que constrangeu muito essas meninas, que a professora, apesar de ter tido algo pessoal, ela não deixou que isso afetasse a sua avaliação. Ela avaliou pelas notas, não por uma coisa pessoal que ela teve. E com essa situação, eu me lembro que essas meninas ficaram muito constrangidas, pediram desculpa para a professora. E depois, assim, para resumir a história, isso era a 7ª série, na 7ª, 8ª série, essas meninas ficaram muito apegadas com essa professora. Quer dizer, a maturidade da professora de não levar para o lado pessoal e fazer um juízo reto, fez com que essas meninas se constrangessem e virassem fã da professora. Então, isto nada mais é do que isso. O amor de Deus, ele constrange, o perdão. Esse versículo de Romanos 12:20, ele também é amparado ali em Provérbios 12, né? Provérbios 25, aliás, 22, né? Onde ele fala que ainda o amor ele ainda encobre uma multidão de pecado. Muitas das vezes você tem passado situações dessa no teu trabalho, inclusive até na igreja, e tem muitas das vezes influenciado o seu comportamento, a maneira que você fala de pessoas que você está chateado, magoado. E então é isso que significa. Você não precisa difamar, você tem que ser acima de tudo maduro, você tem que perdoar, e a sua atitude diferente é que vai muitas das vezes inclusive levar, caso essa pessoa ainda não tenha, levar para Cristo. Ela vai pensar, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa, eu falei dela tanta vez, mas olha a ética, ela não levou isso para o pessoal, né? Então isso é quando, humanamente falando, nós gostamos de legitimidade, né? Muitas das vezes a gente pode até, quando estamos errados, pedir perdão, mas quando estamos certos, nós nunca cedemos, né? Nós queremos morrer junto com a nossa convicção ou junto com algo que nós achamos que tem valor. Mas no reino de Deus ele é diferente, né? No reino de Deus, o cristianismo ele é baseado na abnegação, na negação de si mesmo. Então, para Cristo, muitas das vezes, a ira do homem ela não opera a justiça de Deus. Então, muitas das vezes você tem passado, sim, de forma por infame. Paulo ele fala, mesmo que eu esteja por boa fama ou por má fama, mesmo quando eu esteja tendo muita posses ou sem posses, né, por fama, por infâmia, né, como entristecido, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, porque o amor de Deus ele opera dessa maneira. Ele opera quando nós deixamos de lado os nossos, entre aspas, direitos, para que Cristo habite em nós.
E é isso que a Bíblia fala acerca de Jesus, que ele mesmo sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação, ele não quis tomar o lugar de Deus, mas ele renunciou ao seu direito de glória, para depois ele recuperar, né? Cristo ele renunciou, ele veio aqui na terra, o ser que criou todo o universo, ele veio aqui, ele foi cuspido na cara, foi crucificado de forma nua, causaram constrangimento e ele calado o tempo todo, né? Inclusive o diabo, ele tentava que Jesus desse uma carteirada. Você não é filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão. Use o seu poder. Use o seu poder, seja um reformador social, né? Acaba com a fome do mundo, seja popular. Os próprios irmãos de Cristo falam, ninguém faz o que você faz e fica escondido, manifesta. Jesus não, quando você lê os evangelhos, Jesus, quando ele operava um grande milagre, o pessoal queria coroar ele como rei, ele se afastava, porque ele sabia que não era o tempo para isso. Então, meu querido, minha querida, Deus ele tem contemplado o seu dia a dia, muitas das vezes sofrer injustiça, mas não seja reativo, não seja reativo às calúnias, às infâmias. O seu Deus, ele todo passa pelos olhos de Deus. Que as pessoas enxerguem, ainda que elas não creem pela tua palavra, ainda que elas não acreditem na sua conversão, mas é inegável que elas falam, rapaz, essa pessoa, esse fulano, essa Beltrano, ele mudou, ele é outra pessoa. E eu quero conhecer o Deus dessa pessoa, porque não é possível, eu conhecia essa pessoa antigamente, ele reagiria de outra forma. Humanamente, ele não, nem uma terapia, nada mudaria ele. E esse é o poder do Evangelho. Que Deus venha nos abençoar a cada dia e que venhamos dar mais lugar ao Espírito Santo. Deus abençoe.